Essa primeira aí foi muito difícil de responder, bicho. Ó. E não aguenta o cruel. É, né? Então, tirando o nome do aluno, né? Primeira questão era: o conceito correto de ortogonalidade é. Eu vou falar qual seria a correta e as outras só são pegadinhas, né? Que eu tentei mudar pouquinha coisa. Então, o conceito correto, ele diz respeito à capacidade da LP permitir ao programador combinar seus conceitos básicos. Os gatos estão se matando aqui. Depois da vírgula, o correto é o quê? Sem que se produzam efeitos anômalos, então, a partir dessa combinação, né? Então, a alternativa correta seria essa. Aqui eu alterei, no caso, para produzir efeito anômalo, que não é essa a intenção, né? Aqui eu botei o não permitir ao programador combinar, né? Às vezes o sinal passa batido aqui, a pessoa não vê. E aí, aqui eu botei, em vez de programador combinar o conceito básico na hora de programar, eu botei que era o compilador, e aqui também o compilador, né? Aí aqui eu botei o não e o compilador. Né? Então, a correta seria essa. Segunda questão. Existem vários motivos que exigem que os estudantes de computação conheçam com profundidade as características e princípios que as linguagens de programação devem apresentar e como são implementados. Essa aqui já era a questão da lista de exercícios, né? Essa aqui também, essas duas questões eram da lista, né? A maioria eram da lista de exercícios que vocês fizeram. Nenhuma questão aqui era novidade até agora. Então, o que eu fiz aqui, na verdade, foi alterar a ordem, né? Então, melhor escolha de um problema não é verdade, né? Melhor escolha de uma ideia também não. E, na verdade, o que é correto é melhor escolha de uma linguagem de programação, né? Maior facilidade em aprender novas linguagens e maior habilidade em resolver problemas. Então, é 3, 4 e 5, que daria essa alternativa. Né? Terceira questão, também estava na lista. Né? Se bem que não, essa aqui eu acho que não estava na lista, era o contrário. Estava do compilador e a do interpretador na lista, se eu não me engano. Uhum. Aí eu botei o que estava faltando. A imagem ao lado representa um fluxograma de 1. Aí teve gente que ficou confuso, né? Porque mostra aqui o interpretador, mostra o compilador, mostra os dois. Isso aqui a gente viu que era a abordagem híbrida, né? Do just-in-time, que é o JIT. Eu acho que se tu tivesse colocado abordagem híbrida, a maioria tinha acertado. Isso aqui é bacana. Quarta questão. Marque a opção que representa corretamente todas as etapas pertencentes à fase de análise, que é a front-end, né, do compilador. Então, analisador léxico, analisador sintático, analisador semântico e o gerador de código intermediário seria a alternativa correta. Né? Nessa aqui eu tirei só o gerador de código intermediário. Aqui eu botei coisas da outra, otimizador de código, que são já do back-end, né, de outras etapas, aqui misturei bastante. Mas a alternativa correta seria essa aqui. Quinta questão, marque a alternativa que representa corretamente a análise léxica dos seguintes trechos de código. Né? Então, a gente tem aqui o resultado igual a 10 mais var1 menos var2. E aí, fazendo a análise léxica,
quebrando ele em topes, né? Os lexemas aí. A gente tem aqui o ID1, que seria o resultado. Aí tem o igual. Isso aqui seria o ID2, mas como se trata de um literal, né? De um número, então a gente não chama de ID, chama de num. E a contagem continua, né? Dos IDs, 1, 2, 3, 4, não altera. Então seria num 2, o mais ID3, que é o var1, menos o var2 é representado pelo ID4. Então a alternativa correta seria essa. Eu até, uma semana antes da prova, eu enfatizei bastante essa questão aqui, né? Da gente não confundir os números com os IDs, que ele não... Porque eu já tinha feito a prova e eu queria deixar bem claro para vocês não se confundirem na hora da prova, no dia da revisão. Questão 6. Quais são os atributos essenciais de um sistema de software bem projetado? E aí a gente viu que a facilidade de manutenção, no caso, todo software, quando a gente projeta, a gente não termina ele e nunca mais mexe, né? Todo software precisa de manutenção. Enquanto, quando a gente vai projetar ele, a gente já tem que pensar nisso. Então, o software bem projetado facilita a manutenção dele. Então, software que tem um quesito de confiança elevado, né? Confiança, eficiência e também o quesito de usabilidade. Todo programa em Pascal é subdividido, essa aqui molezinha demais, né? Acho que ninguém errou. Em grandes áreas, que são os elementos básicos, que é o cabeçalho, a área de declaração e o corpo do programa. Aqui, nessa aba aqui, ele mostra para mim o relatório de índice de quantidade, né, de alternativas marcadas. Aí eu para ver essa aqui é das 10 pessoas que responderam, todo mundo acertou, todo mundo foi nela. Legal. Então, algumas LPs utilizam seus operadores relacionais de forma que podem acabar prejudicando o quesito legibilidade, o que pode acarretar efeitos colaterais, né? Assinale a alternativa que representa esse conceito. A gente viu lá na nossa aula, uma das primeiras aulas lá sobre os efeitos colaterais, que o Visual Basic, né, tem um operador igual dele, ele é utilizado em dois contextos diferentes, né? Esse operador aí de igual dele. O que, dependendo do contexto, né, pode acabar tendo um efeito colateral. A pessoa às vezes pode colocar, achando que vai fazer um efeito, uma coisa, né, e acaba fazendo outra coisa, tendo outro comportamento. Então a alternativa correta aí seria essa aí do Visual Basic. Todos os outros operadores são iguais, né? Eles não têm nenhum efeito colateral. A comparação no Pascal só serve para isso, a atribuição no Pascal só serve para isso, o JavaScript, esse operador aí é para verificar o tipo, né? E o diferente no MySQL está tudo correto. Só isso aqui que tem dupla função. Nona questão. Assinale a alternativa que descreve corretamente as três operações básicas de pilhas. Isso aqui também foi uma questão que todo mundo acertou. É o push, insere elemento no topo, né? O pop remove o elemento do topo e o top retorna o elemento do topo. Última questão aqui, é a surpresinha, questão mais legal da prova. Suponha que tenhamos a seguinte fila de elementos. Então, olhando aqui da esquerda para a direita, né? A gente tem o primeiro elemento sendo 5, o segundo elemento sendo 2, o terceiro elemento sendo 8, 4, 3, 7 e 1, né? Da esquerda para a direita. Que é na ordem que a gente lê, né, as coisas. Assinale a opção correta. Então,
Após efetuarmos a operação de dequeue, a fila ficará assim. Essa operação de dequeue, ela é utilizada para remover um elemento da fila, né? A fila, seguindo a ordem do FIFO, que é o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Então, quando a gente faz o dequeue, o elemento que tem que sair daqui é o 5, né? Aqui o que eu coloquei para confundir, na verdade, foi colocar os elementos em ordem, né? Então, não tem nada a ver com a operação de dequeue. Essa aqui também não. Incluir, no caso, Alô, seria para inserir... Oi? deixa eu te perguntar. Boa noite, né? Que eu cheguei agora. Boa noite. Boa noite, senhor. A fila. Boa noite, velho. Tudo bem com você? Quanto tempo, amigo? A fila ela é colocada da direita para a esquerda, é? Não, ó, qual é a ordem que você lê aqui, ó? Suponha que tenhamos a seguinte fila de elementos. Você lê nessa ordem, né? Da esquerda para a direita. Então, aqui é o primeiro É. elemento, segundo, terceiro, Não. quarto. O primeiro elemento não é um, aí bota um, aí 7, Não. 3, 4. Por que Ah, que é então o primeiro elemento? ao Porque é con- o número um? pra mim que a fila era colocada da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Por isso Então, que eu da errei. esquerda para a direita. Ah, tu achou Não, que ia empilhando assim. Não, mas aí tá indo contra, é. contra o sentido da leitura. Aí só se fosse lá no Japão, né? Que o pessoal lê de trás para frente. Aí eu pensei que era assim, por isso que eu errei. Mas tudo bem. Eu vi que, acho que muita gente confundiu isso, porque muita gente marcou justamente a pegadinha que eu fiz, né? Do bicuí, tirando lá do final. É, eu tirava Só só que um. a ordem é assim, né? A ordem é da esquerda para a direita. Ah, tô ligado então. Suavão. Enfim, aqui o de incluir, no caso, seria para inserir um elemento. O 6 está sendo inserido no início da fila, está errado, né? Ela vem para o final da fila, teria que ficar atrás do 1. E aqui o dequee, está tirando do último elemento, não pode. O certo é o dequee, que é remover um elemento do início da fila, né? Onde sai o elemento 5. E é isso. Mais um aluno na sala. Então vamos iniciar a aula de hoje. De vagabundo Lucas, hein, bicho? Tava conversando com ele hoje à tarde, pô. Acho que ele voltou a trabalhar esses dias, né? Voltou. Só que ele volta à tarde, pô, pra casa. 5 horas. Uhum. Cadê o Igor? Beleza, beleza. Ah, Vamos lá, então, iniciar aqui. A aula de hoje vai ser sobre sintaxe e semântica. Ó, vai começar a ficar mais interessante agora. Vocês estão conseguindo ver a apresentação normal aí, então, né? sim, senhor, senhor. Tá suave. Beleza. Vou colocar aqui na caneta. Então, introdução. Tudo na vida possui uma forma e um conteúdo, né? Essa caneta não vai arriscar, não. Esse aqui é só o laser, só para contar. A caneta. Agora. Então, tudo na vida possui uma forma e um conteúdo. Mas um bom conteúdo com uma forma ruim acaba sendo um problema, né? Uma mulher legal, o cara conhece uma mulher bacana pra porra, e é feia pra caralho, o cara, porra, bicho,
Se o cara conseguisse combinar os dois, hein? E uma forma bacana, né? Uma mulher bonita pra caramba. Mas que só fala besteira, é pior ainda, né? É melhor ficar com a feia legal. Então, o cara que foi fazer essa estátua aqui do Cristiano Ronaldo certamente tinha boa intenção, né? Mas que E bosta foi isso aí. quis reproduzir um cara bacana, né? Mas a forma ficou bizarra, né? Isso. Então, projetar um software é lidar com isso a todo instante. Os modelos, as especificações e o código precisam de uma boa forma, né? Que está relacionado com a sintaxe, e precisam de um bom conteúdo, que está relacionado com a semântica. Então, se a sintaxe está relacionada com a forma, né? Em que o código é escrito, a semântica está relacionada com o conteúdo daquele código, né? Para que ele serve. Então, entender como ter qualidade na sintaxe e na semântica é fundamental, Então, a sintaxe, né? Vamos falar primeiro da sintaxe, né? De uma linguagem de programação é a forma de suas, primeira coisa, é a forma de suas expressões que a gente utiliza, a forma das instruções e também das unidades de programa, né? Então, a sintaxe está relacionada com as regras que determinam quais construções são corretas, né? Então, por isso que, por exemplo, se a gente escreve alguma coisa errada, vai dar um erro de sintaxe, né? Então, o que define as regras de como o código deve estar correto, né, escrito de forma correta, se a expressão está escrita certa, né, se a instrução está escrita corretamente, é a sintaxe. Então, é através dela que a gente escreve as regras de uma linguagem de programação. Por exemplo, uma sintaxe do comando if na linguagem C, né? A gente tem o if aqui, a sintaxe correta de se escrever um if é dessa forma, né? Colocou um ifzinho, parênteses, abriu as chaves aqui e coloca a instrução dentro, né? Se não tiver dessa forma, né, fora dessa regra aqui, que é estabelecida, ele vai dar um erro, né? Então, se o valor atual da expressão for verdadeiro, a instrução incorporada será selecionada para execução. As regras sintáticas especificam quais sequências de caracteres do alfabeto da linguagem estão nela. As descrições formais da sintaxe das linguagens de programação são chamadas de lexemas, né? A gente já teve um contato com lexemas em aulas anteriores. Então, são as descrições formais das sintaxes. Os lexemas de uma linguagem de programação vai incluir as palavras reservadas, os literais e também os operadores, né? Basicamente tudo, né, que está escrito em uma linguagem. Então, um token, também chamado de símbolo, né, de uma linguagem de programação, é uma categoria dos lexemas. Um exemplo de uma instrução aqui na linguagem C, ó, a gente tem um index igual a 2 vezes o quant mais 17. Então, os lexemas e o símbolo dessa instrução são, do lado esquerdo aqui a gente tem os lexemas, né, em que vão ser todos os tokens, né, que tem aqui nessa sentença aqui. Então, tem o index, tem o igual, tem o 2, e do lado de cá a gente tem os símbolos, né? Qual seria a categoria, então, desses lexemas aqui, desses tokens? O index é um identificador, o igual é um sinal de igual, né? O 2 a gente chama de literal, são os números. Então, a gente tem aqui o operador de multiplicação.
o conte, que também vai ser um identificador, adição, outro literal e o ponto e vírgula. Então, todos esses tokens aqui, né, esses símbolos, fazem parte dos lexemas. Os métodos formais agora para descrever uma sintaxe. A sintaxe ela é definida formalmente através de uma gramática. Então, toda vez que uma linguagem de programação vai ser escrita, para se definir a sintaxe daquela linguagem, primeiro você tem que definir uma gramática, né? Assim mesmo como uma linguagem, né, normal, o português, o inglês. Para a gente saber que uma palavra está escrita corretamente, né, uma frase está escrita corretamente, primeiro a gente tem que definir a gramática, né? Como essas palavras vão se relacionar, né? Então, a gramática vai ser um conjunto de definições que especificam qual é a sequência válida, né, de caracteres. Então, por exemplo, se a gente botar no português M, W, Z, X, isso aqui não é uma sequência válida de caracteres na língua portuguesa, né? Mas certamente deve ser alguma palavra em russo. Em russo ainda vai ter uma trema aqui em cima do W. A linguagem deles é muito doida. Mas aqui, ó, temos duas classes de gramáticas que são úteis na definição formal das gramáticas, né? A gente tem as gramáticas que são livres de contexto e a gente também tem as gramáticas regulares. A gente vai ver agora a forma de Beck-Schnorr de 1959, né? Que também é conhecida como BNF. Ela foi inventada pelo John Betts quando ele foi descrever o Algol 58, né? E depois ela foi modificada, né, melhorada pelo Peter Noll para descrever o Algol 60, né? Essa BNF aqui, ela é considerada uma gramática livre de contexto. Então a BNF... O que é o Gold? Algol era uma linguagem de programação, uma das primeiras linguagens de programação. Ah, ganhei. Beleza. E antes do COBOL, foi? Bem antes do COBOL. Beleza. A BNF é a forma mais popular de se escrever concisamente a sintaxe de uma linguagem. Então, ó, a gente utiliza o BNF, né, para descrever concisamente a sintaxe de uma linguagem, né? Então, embora ela seja simples, ela é capaz de descrever a grande maioria das sintaxes da linguagem de programação. Então, independente da linguagem de programação, através da BNF, a gente consegue descrever a sintaxe da maioria das linguagens. Muita atenção, pessoal, a partir de agora. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês perguntem aí, não deixa acumular. Eu vou pedir para vocês fazerem algumas anotações que vocês vão precisar no decorrer da aula. Então, se vocês quiserem pegar um papel, uma caneta, ou então se vocês aí estão na frente do computador mesmo, pode abrir o Notepad aí, alguma coisa para poder fazer algumas anotações. A gente vai precisar para vocês não se perder mais para frente. Beleza, beleza. Vou dar aqui uns 10 segundinhos aí para vocês abrir o Notepad aí da vida. Depois não quero ver moleque chorando, que não está entendendo o conteúdo da aula. Não vem assistir. Poxa, é aula que tá tendo? É nada. Pra mim que era só um bate-papo mesmo. É sim. É sim. Bate-papo que vale ponto, que cai na prova. Ê, velho, tá muito zangado, tu, ó. Ave Maria. Tá mal Não isso. é E o não? James? Ei, e o James que entrou aí, só botou o acesso dele aí e saiu. Ah, ele só tá rolando aí, só pode dizer que tá online.
Mandei E na mensagem pro sala ele já Lucas não, aqui, nada. na sala ele já não presta atenção, ele já fica só no celular. Deveras, deveras. A maior prova que o cara não tá prestando atenção é que a gente tá falando dele, ele não fala nada. Então, Então agora a gente tem certeza. é, vamos lá. Então. Na BNF, as abstrações são utilizadas para representar as classes das estruturas sintáticas. Olha só, aqui a gente tem, então, uma expressão, né, em que a gente divide ela em dois lados. Vamos falar aqui. Uma abstração é definida através de uma regra ou produção. Então, digamos que isso aqui seja uma abstração. O lado esquerdo da abstração, a gente chama ele de LHS, que é esse lado aqui, e é a abstração a ser definida ainda, né? Ela é um símbolo não terminal. Daqui a pouco você vai entender melhor o que é um símbolo não terminal. Mas o que seria uma abstração? Rapaz, agora você me pegou. Como eu vou te falar o que é uma abstração? Eita, É porque uma abstração é algo abstrato, né? Você tem que abstrair. Muito bom. tá bom. Muito bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, não se atente tanto a isso. Tá Olha bom, só, beleza. vamos supor que você tem que entender, ó, é que o lado esquerdo é o lado que ainda vai ser definido, né? Por quê? Porque ele ainda vai receber o valor da expressão, né? Então, ele ainda vai ser definido. A gente chama, Kedley, a gente pode chamar isso aqui de uma abstração, porque ela não está representando até então. Deixa eu ver quando tá no mudo aí. Quem está com o microfone ligado aí, coloca no mudo. É o Pablo James. Eu vou ter que botar aqui no mudo. Então. Deu certo aí. Por que a gente chama, nesse caso aqui, a gente chama de abstração? Porque a gente não está representando ainda, na verdade, nada concreto, né? Nada sólido. A partir daqui é que pode ser gerado o código, né? Independente de qual linguagem vai ser gerado depois, e vai se tornar uma coisa mais concreta, né? No caso aqui, a gente só está, no caso, abstraindo mesmo quais os possíveis códigos, né? Que podem ser gerados daqui. Ah, Então sim. fica uma Não, coisa beleza. mais, fica uma coisa mais abstrata mesmo. Beleza. E o que a gente tem que entender é que é o seguinte: o lado direito, aqui, ó, que é o RHS, que é o que fica aqui, ó, do lado direito do sinal, né, de igual, ele vai ser composto por símbolos, lexemas e referências, ou até, né, outras abstrações, né, referências a outras abstrações. E o lado esquerdo é o cara que ainda vai ser definido, né, pelo RHS, já que ele vai receber esse valor. Agora é a parte que eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações. Quando a gente utilizar o símbolo maior que e o menor que, a gente está indicando um símbolo não terminal. O que significa um símbolo ser não terminal? Significa que é um termo que precisa ser expandido. Então, é um termo que ainda está abstrato, a gente precisa expandir ele. Correto? Façam essa anotação aí. Ok. O Jameson pediu para avisar que o microfone dele tá com problema, por isso que ele não tá falando nada. Ah, tá certo. Uhum. Tá bom, tudo bem. E ele mandou mesmo mensagem no grupo aí.
Dizendo ele. Dizendo ele. Vamos lá. Vamos fazer um sinal de fumaça aí. Os símbolos que não são cercados, então, pelo maior que e o menor que, a gente chama de terminais. Okay? Então, quando o símbolo é demarcado pelo maior que e menor que, a gente chama de não terminal, porque ele precisa ser expandido. E quando o símbolo não está mais cercado pelo maior que e o menor que, a gente chama de terminal. Ele já está na última forma dele. Então, eles são representativos por si próprios, né? São comandos já aqui, por exemplo, um if, um while, símbolos aqui, né, de expressões igual, um parênteses, uma chave, um número, um identificador. Então, não terminais e terminais. Isso vale para qualquer linguagem de programação ou só para esse tal de Algol? Não, ele foi criado baseado no Algol no início, mas ela é a forma mais simples e de se representar na gramática de quase todas as linguagens de programação. Serve para quase todas. Esse sinal de maior ou igual aí que a gente coloca é tipo maior ou igual mesmo dentro de um código ou não? Não. Num código como que ficaria? Isso aqui não vai. Isso aqui é antes do código, entendeu? Tipo Isso aqui PHP. é para tu abstrair o código, independente da linguagem. Tu pode escrever Ah, aqui, tu está descrevendo a sintaxe de uma linguagem de programação. A partir daqui é que vai ser gerado o código. vamos ver isso aí mais para frente na prática? Vamos sim, com certeza. Beleza, então. Vamos lá. E a gente tem aqui, ó, o símbolo que é essa setinha, né? Que ela significa é definido como. Então, quando vocês veem uma setinha, leia-se é definido como. Só façam essas anotações que é para vocês não se perderem daqui a pouco, né? A gente estiver lendo as expressões. Beleza. Vamos lá. Os símbolos que são cercados pelas chaves indica que o termo pode ser repetido N vezes, inclusive nenhuma vez também, né? Mas isso aqui é utilizado para indicar que ele pode ser repetido. Vamos lá. O símbolo, essa barrazinha, né? Essa barra reta aqui que fica do lado esquerdo da letra Z aí do teclado de vocês. A gente já utiliza ela, né, normalmente com o mesmo significado, né, do OR, né, do OU. E é utilizado para, no caso, separar alternativas. Posso passar? Já anotaram aí? Peraí. Peraí. Beleza, beleza, Creuza. Aqui foi. E aí, Kesley? Arrocha. Bora. Então, uma descrição BNF ou gramática de uma linguagem é definida, então, por um conjunto de regras. Os símbolos não terminais podem ter mais de uma definição distinta, representando duas ou mais formas sintáticas possíveis na linguagem. Olha só. Lembrando aqui, ó, que quando a gente tem o maior que e o menor que,
A gente sabe que isso aqui é um símbolo não terminal, correto? Então, temos um símbolo não terminal aqui, instrução if. Setinha, ó, é definido como. Então, a instrução if é definida como um if, que aqui já, no caso, já é um símbolo terminal, né? Que a gente, tudo aqui agora, esses dois aqui são símbolos terminais. Terminal, terminal. Temos aqui outro símbolo não terminal, porque está dentro, né? Um if, expressão lógica, símbolo terminal de novo. E instrução, outro símbolo não terminal. Não terminal, não terminal, não terminal. Então, a instrução if pode ser definida dessa forma e ela também pode ser definida dessa forma aqui, né? Uma instrução if é definido como if, expressão lógica, instrução else, encadeado aqui, né? Outra sequência de instruções. Correto? Isso aqui é quando a gente tem duas regras diferentes para o if, né? Então, a gente tem uma regra aqui, ó, para o if, e a gente tem outra regra aqui embaixo para o if. No caso aqui, ó, a gente está definindo uma regra só agora. Temos a instrução if com um símbolo não terminal. Então, é definido como if, expressão lógica, instrução. E aqui na mesma sequência aqui, né? Na mesma definição, a gente utilizou agora o operador ou. If, expressão lógica, instrução, else, instrução. Basicamente a mesma coisa que tinha aqui, né? Só que aqui a gente tinha duas regras distintas, e aqui a gente tem com uma mesma regra só, as duas expressões do if definidas. Beleza? Então, a gente só está mostrando aqui que os símbolos terminais, não terminais, né, ele pode ter mais de uma definição distinta. A gente está mostrando. É o mesmo símbolo não terminal aqui, né? Aqui, aqui e aqui. E aqui nós temos três definições. Entendam, uma regra recursiva existe se o LHS, que é o lado esquerdo da operação, aparecer no lado direito da operação, né? Que é o RHS, correto? Então, aqui, ó, a gente tem o LHS e aqui a gente tem o RHS. Nesse exemplo, a gente vai definir uma lista de identificadores. Então, a gente tem aqui ó, um operador não terminal. É definido como que um identificador de lista é definido? Ele é definido a partir de um identificador ou de um identificador e, além do identificador, a gente tem novamente aqui ó, o identificador lista. Então, aqui a gente tem uma regra recursiva. Percebam que o mesmo cara que está no LHS aqui, ó, ele também está no RHS. Então, a gente define isso aqui como uma regra recursiva. Ok? Ixi, o microfone estava aberto. Ok. Beleza. Então, ó, identificador lista é definido como um único símbolo, que é, no caso aqui, um identificador, ou como um símbolo, né, que é o identificador seguido de uma outra instância de identificador lista. Vamos entrar agora nas gramáticas e derivações. Né? A BNF é um dispositivo generativo para definir linguagens. Sentenças da linguagem são geradas através de sequências de aplicações das regras, iniciando-se
pelo símbolo não terminal da gramática, chamada de símbolo de início. Então, sempre vai iniciar por um símbolo não terminal, né? Que a gente chama de símbolo de início. Uma geração de sentença é o que a gente chama de derivação. Então, para a gente falar que a gente está fazendo uma derivação, a gente está fazendo uma geração de sentença, beleza? Vamos lá. Definir aqui um exemplo de gramática de uma linguagem simples. Sempre começando aqui, como a gente viu, ó, por um símbolo não terminal, né? Ou também chamado de símbolo de início. Aqui é o nosso programa. Temos o nosso símbolo não terminal. Então, um programa é definido como? Temos aqui já um símbolo terminal, né? Que é a instrução begin. Temos um símbolo não terminal, que é uma lista de instruções. E finalizamos o programa, certo? Então, o programa, ele pode ser definido, basicamente, como uma lista de instruções, correto? Deixa eu apagar aqui agora esse negócio. Borracha. Como esse símbolo não terminal precisa ser expandido, como a gente falou, uma lista de instruções precisa ser definida, né? Ou, desculpa, não, pode ser definida como uma instrução, que também é um símbolo não terminal, que pode ser expandido, né? Uma instrução seguido de uma lista de instruções, ou basicamente só de uma instrução. E aqui a gente segue, então, definindo aqui a gramática. Vamos sempre destrinchando os símbolos não terminais, né, que podem ser expandidos. A gente sempre vai nesse sentido aqui, né, lendo da esquerda para a direita. Encontramos o primeiro símbolo aqui, ó, não terminal, que é uma lista de instruções, viemos para cá, e aí estamos definindo o que pode ser uma lista de instruções. Uma lista de instruções pode ser uma instrução seguida de uma lista de instruções, ou basicamente só uma instrução. E o que pode ser uma instrução? Uma instrução, né, pode ser definida como uma variável, né, que é um não terminal também. Oi. Se eu não responder mais, que minha internet tá travando aqui. Tua voz tá. Viu? É, eu sei como é. Eu tava na reunião ainda agora, assim, também. Se eu não responder, é porque caiu, viu? Aqui tá de boa. É IBL, pô, foi mal aqui. É assim também. A IBL só tem upload. Aí Obrigado, Fusanic. eu consigo enviar a aula boa, mas se fosse eu que Tá estivesse ruim assistindo, demais. também tava uma merda. Tá ruim demais. Faz uns 3 dias. Tava uma fila enorme lá esse dia lá na porta. E eu tô doido É pra ir assim lá, mesmo. sabe? Tô com medo do Trocar pra coronavírus. outra. Do Coronos. Tem que ter cuidado É. mesmo, pô. Tu é do grupo de risco, velho. Vixe, Eita, Brincadeirinha. tô brincando, mas é sério. o Pablo tá querendo falar alguma coisa aí, bicho. Ó. Segue a aula. Se ele quiser falar, ele tem que botar um fone de ouvido. Um vídeo com o microfone, que é esse ano, que deve estar bugado, é o microfone do computador dele, acho. Vamos lá. Uma instrução, então, ó, pode ser definida como sendo uma variável igual a uma expressão. Certo? E a variável pode ser definida
como sendo o identificador A, ou o identificador B, ou o identificador C. Agora que a gente já definiu o que pode ser uma variável e chegamos aqui em símbolos terminais, não tem mais para onde ser expandido, né? A variável. Qual é a próxima instrução que a gente tem que expandir aqui agora, então? A expressão, né? Então, vamos expandir a expressão. A expressão pode ser definida como a soma de duas variáveis, que já está definido aqui em cima o que pode ser uma variável, ou ela pode ser uma subtração de duas variáveis, ou ela simplesmente pode ser uma variável sozinha, né? Sem operação nenhuma. Correto? Deu para entender aí, Wesley? Quer que repita? Não, entendi, de boa. Beleza. Exemplo de derivação de um programa na linguagem especificada. Então, ó, primeiro a gente estava vendo aqui a especificação da gramática. A partir da gramática, agora, a gente faz a derivação. Vamos começar aqui, ó. O nosso programa pode ser definido como uma lista de instruções, né? Gente, a minha lista de instruções, a gente viu aqui, ó, que a lista de instruções pode ser definida como uma instrução seguida de uma lista de instruções ou só de uma instrução, né? Na derivação aqui, ó, a gente colocou, então, a gente substituiu a lista de instruções pela instrução seguida de uma lista de instruções. Primeiro vamos derivar essa primeira parte aqui, né, da instrução. A gente viu que a instrução pode ser uma variável igual a uma expressão, que é o que a gente está vendo aqui, que foi substituído. E, novamente, vamos derivar essa sentença aqui agora, começando primeiro pela variável, né, sempre da esquerda para a direita. A variável a gente viu que poderia ser A, ou B, ou C, né? Então, derivamos aqui na variável A. Vamos derivar agora a expressão, né? A expressão a gente viu lá que poderia ser a soma de duas variáveis, a subtração, ou uma variável sozinha, né? Então, no caso aqui, a gente derivou em uma soma de duas variáveis. Agora, a gente tem que derivar cada uma delas, né? Vamos derivar aqui essa variável aqui para a letra B. Vamos derivar essa outra variável aqui agora para a letra C. E agora sobrou a lista de instruções para a gente derivar, né? Perceba que a lista de instruções a gente já derivou aqui, ó, a primeira vez, né? A gente derivou ela em uma instrução com uma lista de instruções. Só que ela pode ser também uma instrução, né? Então agora a gente derivou essa lista de instrução em uma instrução somente. A instrução, como a gente viu, é uma variável igual a uma expressão. Vamos derivar aqui agora essa variável. B vai ser igual à expressão. A expressão a gente viu que pode ser a soma de duas variáveis, a subtração de duas variáveis ou uma variável sozinha, né? Então, derivamos aqui uma variável única, que pode ser A, B ou C, e aqui a gente derivou para C, né? Então, aqui a gente obteve, ó, depois de a gente derivar toda a instrução aqui, né? Fiz no começo, chegamos agora em um código mesmo, né? Quase buguei no começo lá, mas eu me encontrei. Beleza. Qualquer coisa aí, só falar. De boa. Vamos lá.
Cada uma das cadeias da derivação, inclusive o programa, é chamado de forma sentencial. No exemplo anterior, o não terminal substituído é sempre o da extrema esquerda, né? A gente sempre estava derivando nesse sentido, né? Da esquerda para a direita. Esse tipo de derivação que a gente está fazendo, a gente chama de extrema esquerda, né? Ou leftmost derivation. Existe também o que faz o sentido contrário, né? Que é o da extrema direita, que é o rightmost derivation. A derivação prossegue até que a forma sentencial não contenha nenhum não terminal, né? Ou seja, não contenha nenhum símbolo seguido desse terminalzinho aqui, correto? Depois que a gente deriva todo mundo, que não existe mais isso aqui como forma sentencial, aí a derivação acabou. Olha só agora onde é que vai entrar. Parse tree. As gramáticas que a gente viu descrevem naturalmente nas parse trees, né? Ou árvores de análise. A gente já teve um contato inicial lá na nossa aula, lá, em algumas aulas anteriores, quando a gente montou uma árvore já, né? Agora a gente vai ver essa árvore mais completa, né? Que são as parse trees. Então, uma parse tree é a representação em forma de árvore da derivação. Olha, rapaz, meu aluno chegando. Aluno chegando cedo para a aula. É isso aí, menino. Então, Henrique. Só podia. Bora lá. Então, a parse tree então, é a representação da árvore da derivação, né? Em forma de árvore da derivação que a gente viu agora. E ela faz assim, ó. Todo nó interno da árvore, é um símbolo não terminal, que é isso aqui, ó. O nó interno da árvore é um símbolo não terminal e está representado pelo maior Q e o menor Q, que a gente já está acostumado a ver, né? Certo? E aqui dentro ele vai mostrar qual a operação dele, né? Toda a folha ela é rotulada com um símbolo terminal, né? Ou seja, aqui já não é mais um símbolo terminal. Aqui é uma folha, né? A partir daqui ela já morreu. É o último filho já. E toda subárvore descreve uma instância de uma abstração na sentença, certo? É onde vai continuar, né? Uma subárvore aqui com uma outra expressão, que aqui já vai virar, no caso, outro nó interno, né? Que é um nó, um símbolo não terminal, e assim vai seguir até o final da árvore, correto? Então é importante saber que esse nózinho interno aqui, que é o meio, é um símbolo não terminal. Temos o nó folha, que sempre vai ser um símbolo terminal. E temos a subárvore, que vai ser uma abstração na sentença, né? Que ainda vai ser quebrada, certo? Ainda vai ser expandida. Então, vamos fazer agora um exemplo aqui, para a gente poder entender melhor esses conceitos. Primeiro, a gente tem aqui a expressão A igual a B vezes, abre parênteses, A mais C, fecha parênteses, né, por ordem de precedência. Então, primeiro a gente tem que somar aqui, para por último multiplicar pelo B. Então, primeira coisa, a gente vai definir a regra dessa sentença aqui, né? Depois que a gente definir a regra, a gente vai derivar ela, né? Vai fazer a derivação. E por último, a gente vai montar a árvore, né? Vamos fazer o parse tree dessa sentença aqui. Então, vamos definir primeiro a gramática, né? Então,
Qual seria a gramática dessa expressão aqui? Ó? A gente tem uma atribuição como um símbolo não terminal, que pode ser definido como um ID, que vai ser igual a uma expressão. Essa aqui é a forma mais simples, né, de representar essa sentença. O que pode ser esse ID? Esse ID ele pode ser definido como tanto como o identificador A, como o identificador B e o identificador C, né, que são todos os identificadores que estão listados aqui. Correto? E o que pode ser a expressão? A expressão pode ser um ID somando com uma expressão, com uma outra expressão, e aqui a gente vai ver agora, então, que a gente tem uma sentença recursiva, né? Ou seja, a gente tem uma expressão do lado esquerdo, né? No LHS, e ela também está aqui no RHS, correto? A expressão também pode ser a multiplicação de um ID pela expressão, que é o que a gente está vendo aqui, né? Ou ela também pode ser, ó, como está definido aqui, ó, a expressão como forma precedente, né? Ela tem precedência para ser resolvida, né? Entre parênteses aqui, então, a expressão. E também a expressão pode ser definida simplesmente como um ID. E o ID já está definido aqui, né? Então, aqui ó, a gente definiu a gramática dessa sentença aqui, correto? Ou seja, todas as possíveis regras para se representar essa sentença. A partir da gramática, alguém teve alguma dúvida aqui na gramática, na definição da gramática? Eu tive dúvida ali no ID, mas depois eu entendi. Certo. O ID é o identificador, né? Sim. Os Está identificadores que representado estão lá pelo listados. A, B e C. Isso. Beleza. Exatamente. Agora, a gente vai fazer a derivação, então, dessa sentença. Como a gente faz? Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de derivar é colocar, então, a nossa regrinha. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora o inverso, né? A partir dessas regras da gramática aqui, ó, a gente tem que chegar nesse resultado aqui, ó. Então, primeiro a gente tem uma atribuição, que pode ser definido como ID, igual à expressão, que é a primeira regra aqui da gramática. E agora a gente vai começar a derivar, né? Todos os símbolos não terminais, né? Que estão Ela é representados uma atribuição porque tem esse igual, é? aqui. Aqui? Essa, tipo, ela tá a atribuição é definido como ID igual a expressão. Eu tô perdido porque tá tudo travando. Aí tem hora que carrega uma coisa, carrega outra. Eu não tô entendendo mais nada. Entendi. Isso, a gente está definindo aqui o que seria a atribuição, né? Aqui a gente está fazendo uma atribuição, né? E aí a gente está definindo a gramática dela aqui. E como ela vai acontecer, né? Como ela pode ser representada. Tá, beleza. Vai. Um dia eu me acho. Então, aqui, ó, derivando aqui, ó, o primeiro símbolo não terminal, isso aqui lembra que é o início do programa, né? Isso aqui é a definição dela que a gente está buscando, né? Então, aqui, ó, o primeiro símbolo não terminal, derivando aqui, ó. Tem alguém tentando entrar? Tem. Ok. Derivando aqui, ó, o primeiro símbolo não terminal, a gente viu que ele pode ser definido como o A, ou B, ou C, né? Para a gente chegar nessa expressão aqui, ó, quem é o primeiro identificador? É o A, né? Aí a gente vai derivar, então, esse D no identificador A, correto? Vamos deixar aqui o igual.
e vamos repetir aqui esse símbolo não terminal, que é a expressão. Aí a gente vai derivar essa expressão agora, né? A gente viu que a expressão pode ser definida como esse conjunto de operações. E o que está acontecendo aqui, ó? Nesse conjunto de operações, qual está sendo representado aqui, né? A gente está vendo que a gente tem um ID aqui, que está sendo multiplicado por uma outra expressão. Então, a gente vai pegar esse aqui, ó, ID multiplicando essa expressão. E substituímos aqui, ó. Correto? Então, ó, novamente, a gente tem dois símbolos não terminais. Vamos derivar o primeiro aqui, porque a gente está seguindo a regra do extremo à esquerda, né? Vai sempre da esquerda para a direita. Substituindo o ID. Com o ID, a gente tem o A, o B e o C. Para a gente chegar nessa expressão, a gente precisa substituir pelo B, né? Agora, então, vamos substituir aqui, né? Vamos derivar o ID pelo identificador B e vamos multiplicar. Está faltando agora a gente derivar essa expressão. Olhando para cá, qual expressão a gente vai substituir? Primeiro por essa aqui, né? Não esqueçam do parênteses, viu, pessoal? Então, ó, colocamos aqui o parênteses, que vai dar a precedência aqui na nossa expressão que a gente está buscando. E agora sim, a gente vai derivar essa expressão novamente, né? Para chegar aqui, ó, a gente vai pegar a expressão, ou ID, mais uma expressão, né? Vamos derivar agora o ID no identificador A. E a expressão, ela pode ser derivada em um único ID também, que é o que está faltando, né? Vamos derivar no ID. E aí vamos chegar na nossa expressão lá, correto? Então aqui, ó, a partir do BNF, a gente consegue definir qual seria a gramática correta, né? Aqui a gente está definindo qual seria a gramática correta para se representar essa instrução aqui, ó. Independente da linguagem de programação, a gente consegue chegar aqui em uma gramática que a gente consegue definir, né? O compilador, quando ele vai ler essa sentença aqui, ó, ele vai verificar se ela está seguindo esse padrão de gramática, né? Se você for formar uma sentença que esteja fugindo do padrão de gramática que foi definido para aquela linguagem de programação, ele vai dar um erro de sintaxe, né? Deu para entender aí? Sim, Tudo isso que a gente Igor. tá fazendo agora é só para tentar achar se a expressão tá funcionando certo, Correto. tipo uma prova dos 9. Isso, é o que é a definição, né, da gramática, exatamente. É porque a gente está fazendo o inverso, né, aqui. Entendi. Eu não entendi muita coisa do que passou aí não, mas agora acho que eu comecei a entender o que que nós estamos estudando. Beleza. Com Moço, esses tá ruim demais, conceitos, mas tá com doido. esses conceitos aqui de definição de gramática, tu pode até E aí, futuramente, professor? se quiser criar uma linguagem de programação, sabe como Professor? definir uma gramática. Oi? Isso é tipo análise léxica, só que de trás para frente, no caso, né? Uhum. Só que inverte para formar o resultado. Entendi. É fácil, não é difícil, não. Falou bonito. Exatamente. Agora vem para os Agora, pastors. É, Glenn. a partir dessa gramática, agora a gente vai utilizar a representação da gramática pelas partes tree, né? Vamos lá, então, começando aqui, ó, do nosso root, né? O que a gente tem aqui, ó? Primeira coisa, para a gente definir nossa passe tree, a gente tem aqui, ó, como principal aqui na gramática, né? A atribuição, né? Então, nosso primeiro símbolo não terminal aqui, ó, como raiz,
Agora vamos definir o nó folha, que vai ficar do lado esquerdo. Quem é que está do lado esquerdo da nossa expressão aqui? A gente tem o IDA, né? E do lado direito agora, a gente vai ter uma outra expressão, né? Que é um símbolo não terminal, em que vai ser expandido em outras expressões, né? E a gente vê aqui, ó, que essa expressão, o operador dela aqui vai ser o de multiplicação, né? E do lado esquerdo, novamente, a gente vai ter o nosso nó folha, que vai ser o IDB, né? E do lado direito, a gente vai ter a definição de uma outra subárvore, que vai ser a nossa outra expressão, né? Novamente, a gente tem que lembrar que como a gente tem os operadores de precedência aqui, ó, que são os parênteses, eles vão ficar aqui, ó, como o nosso nó folha, tanto no lado esquerdo da subárvore, quanto no lado direito da subárvore, e vai vir no meio a nossa expressão. Essa nossa expressão aqui agora, ó, a gente tem no meio dela, então, a gente vai ter uma operação de soma, e como folha do lado esquerdo, a gente vai ter o IDA, e do lado direito, a gente vai ter uma expressão, que vai ser o nosso IDC. Pessoal, por que aqui do lado direito a gente não tem o nosso direto uma folha, né? Do lado direito a gente sempre utiliza uma subárvore como expressão, né? Que aí ela vai ser quebrada, essa expressão, seguindo a nossa regra aqui, ó. A gente sempre tem o ID, né? Como uma expressão, segundo a regra da nossa gramática aqui, ó. A gente não tem a soma de dois IDs, né? A gente tem a soma de um ID como uma expressão. Essa expressão, sim, pode virar um ID, né? Então, temos o ID com a soma de uma expressão, e essa expressão vai se tornar o nosso ID. Facilitou as coisas, que eu ia te fazer essa pergunta. A gente tem que se atentar aqui na construção da árvore, nas regras da gramática, né? Você não pode nunca montar uma expressão aqui que esteja fora da gramática, senão vai dar um erro léxico. Porque até ali nessa parte que tu colocou os parênteses, eu já ia, se fosse eu já iria jogar diretão o IDA mais o IDC. O IDC, né? Pois é, só que a gente não tem, na regra aqui, a gente não Professor? tem nenhuma soma de dois IDs, né? Oi. Tô ligado. Professor, Oi. como foi que a expressão virou ID? Esse IDC aí, como foi que a expressão virou ele? Aqui, ó, na definição da regra de expressão, ó, a expressão pode ser definida como um ID, ó. E o ID pode ser definido com o identificador C. Ah, tá. E por que não pode haver uma soma de dois ID só entre uma expressão, entre uma Porque não expressão está e um ID? na nossa regra de gramática aqui, ó. Hum, Segundo essa nossa sentença aqui, ó, foi montado uma gramática. E na nossa gramática aqui, ó, de atribuição, a gente não definiu nenhuma regra dessa forma. Mas, Igor, entendi. essa regra de gramática aí, ela funciona para todo programa que for fazer, para toda linguagem que for ser escrita, ou cada linguagem tem uma regra gramatical diferente? Normalmente, cada linguagem tem a sua regra gramatical, né? O que a gente faz com o BNF é entender essa regra, né? É montar essa regra gramatical da linguagem. Uhum. A gente utiliza ela, a BNF, para descrever a regra gramatical dessa determinada linguagem, né? Beleza, entendi. Beleza. Então, entrando agora na semântica. A semântica vai tratar agora da análise
do significado. Essas três coisas aqui, ó, a gente também viu na sintaxe, né? Das expressões, instruções e unidade do programa. Só que enquanto a sintaxe estava preocupado em definir as regras, a semântica agora ela está preocupada com como as construções devem ser interpretadas e executadas, né? Ela está preocupada mais agora com o sentido, né? Como elas vão ser interpretadas e executadas. A semântica é importante para que os programadores saibam precisamente o que as instruções de uma linguagem fazem, né? Não? Agora a gente não está mais preocupado se ela está escrito da forma correta, né? Se ela está seguindo o padrão correto. Agora a gente está preocupado com o que ela está fazendo, né? Dentro da semântica, a gente tem três tipos de semântica. A primeira dela é a semântica operacional. E a semântica operacional, ela descreve o significado de um programa, que ao executar essas instruções em uma máquina, né, ao ser executadas as instruções em uma máquina real ou simulada, né, independente do tipo de máquina, a semântica operacional, ela busca o significado desse programa. As alterações que ocorrem no estado de uma máquina, quando determinada instrução é executada, define o significado dela, né? Ou seja, se a gente, por exemplo, pegar o estado da máquina atual de vocês agora, nesse exato momento, esse estado está sempre mudando, né? Então, a semântica operacional, ela vai definir o significado dessas alterações, né? Ela vai ver todos os valores e os registradores, né? E as localizações de memória naquele determinado momento, né? Para a gente avaliar uma semântica operacional de um programa, é necessário o uso de um simulador. E depois, então, a gente tem que traduzir a linguagem de alto nível que foi escrita pela linguagem de programação em uma linguagem de alto nível que vai ser interpretada por esse simulador. E essas semânticas que a gente vai ver aqui, pessoal, são um pouco complicadas mesmo de entender, viu? Mas eu não vou cobrar muito de vocês, não, essa parte da semântica, porque elas são meio complicadas mesmo. A gente vai estudar mais a parte da sintaxe. Mas eu vou passar aqui para que vocês tenham, pelo menos, o primeiro contato. Então, a semântica axiomática é um método que foi criado para provar a exatidão dos programas, que mostra a computação descrita para a especificação dela. Cada instrução de um programa, tanto ela é precedida, como ela é também seguida, de uma expressão lógica que especifica as restrições das variáveis. E essas expressões lógicas são utilizadas para especificar o significado das instruções, né? Se elas são verdadeiras ou falsas, né? Então, as restrições são descritas pela notação do cálculo de predicados. E na semântica denotacional, ela se baseia na teoria da função recursiva, onde para cada entidade que a gente tem, para cada entidadezinha que a gente tem aqui na linguagem, também deve ser definido um objeto matemático. Com uma função que relacione instâncias daquela entidade com a dessa. Então, se aqui do lado a gente tem, digamos, as entidades, aqui a gente vai ter as funções que vão relacionar, né, essas entidades. Então, para cada uma, a gente tem um mapeamento, né? A gente é muito parecido aqui aquele conceito da matemática, né? As funções lá, objetoras lá, que a gente tem a imagem, né, e o espelho dela do outro lado. Então, a dificuldade no uso desse método está em criar os objetos e as funções de correspondência, né? Era muito complicado fazer essa correspondência entre as entidades e as funções.
Os objetos matemáticos denotam o significado de suas entidades sintáticas correspondentes. Agora a gente vai fazer um exercíciozinho para praticar. Pessoal, essa questão aqui, ó, eu vou passar para vocês como um trabalho que vocês têm até a próxima aula para me entregar e vai valer 1000 pontos. Eu vou resolver a primeira com vocês aqui e vou deixar vocês fazendo as outras, né? Quem quiser ficar fazendo hoje e me entregar no final da aula já hoje, não tem problema. Quem quiser ficar fazendo no decorrer da semana e me entregar aí até semana que vem, também fica à vontade. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem definido aqui uma gramática em que uma palavra pode ser definida como uma sílaba seguido de uma outra sílaba, certo? E uma sílaba pode ser definida como sendo uma vogal seguida de uma consoante ou uma consoante seguida de uma vogal. Então, uma sílaba, né, segundo essa regra gramatical, sempre vai ser uma vogal e uma consoante, ou uma consoante e uma vogal. A gente nunca vai ter, então, vogal-vogal ou consoante-consoante. E uma vogal, então, pode ser definida como sendo o identificador A, E, I, O, U. E as consoantes, como vocês já sabem aqui, são todas as letras do alfabeto, né, tirando as vogais, B, C, D e assim por diante. Com isso aqui, a gente tem as nossas regras, né, da nossa gramática. Alternativa A aqui, ó. Indique os símbolos terminais e os símbolos não terminais dessa gramática, né? Então, eu quero que vocês respondam aí depois, baseado nessa gramática aqui, ó, quais são os símbolos que são terminais e quais símbolos não são terminais. Alternativa B, indique quais das expressões seguintes, essas expressões aqui, que tem 7, correspondem a palavras da linguagem definida pela gramática. Então, aqui, ó, a gente definiu uma linguagem, correto? E aqui a gente tem a gramática dessa linguagem. Só são permitidas palavras que estão especificadas com essa gramática. E aqui a gente tem uma série de palavras, e eu quero saber quais dessas palavras aqui, ó, pertencem a essa gramática e quais não pertencem. Então, quando uma palavra não pertencer a essa gramática, eu quero que vocês falem assim: não pertence, né? Não pertence. E me expliquem o porquê. Por que ela não está pertencendo a essa gramática aqui? Aonde que ela está quebrando a regra dessa gramática? Em que parte, né, ela está quebrando a regra dessa gramática? E no caso, quando ela pertencer, né, se vocês falarem assim, não, professor, essa palavra aqui faz parte dessa gramática, né? Ou seja, faz parte. Vocês vão justificar a resposta de vocês fazendo a derivação da palavra. Correto? Então, para que vocês entendam melhor, eu vou responder essa primeira aqui e vou deixar vocês respondendo o restante. Essa primeira aqui, ó, a palavra lobo. Como é que a gente vai saber se ela faz ou não parte dessa gramática que foi definida aqui, ó? Baseado nesse conceito, em que a gente tem duas sílabas, e as sílabas podem ser uma vogal, uma consoante, ou uma consoante e uma vogal, vamos ver se ela faz parte. Primeiro identificador aqui é uma consoante, né? Tá aqui, né? Consoante L. Beleza. Até agora está dentro da regra gramatical. Segunda é a vogal O, né? Tá aqui, né? Existe essa sequência de consoante e vogal? Opa, tá aqui, né? Beleza. Até agora definimos aqui a primeira sílaba da palavra
E ela está aqui. Até agora, ela está dentro da regra gramatical. Vamos ver agora o restante. Agora a gente vai ter, novamente, uma consoante seguida de uma outra vogal. E a palavra acabou, né? Portanto, eu tive a primeira sílaba e agora eu tive a minha segunda sílaba e a palavra acabou. Então, essa palavra aqui está dentro dessa regra gramatical. Beleza, agora vamos fazer a derivação dessa palavra, que é o que eu quero que vocês façam também. Então, vamos pegar aqui a palavra lobo. Vou mostrar aqui para vocês da nossa regra, né? Que é a mesma coisa que já está lá. Professor, Foi. você pode voltar lá rapidão na tela anterior? Aí, só um minutinho. Ok, pode passar. Print executado com sucesso. Exatamente isso. Para que melhor essa explicação? Entendi já como é que faz. Deixa eu ver aqui. A minha Alckmin está aqui no último. Vou jogar ele aqui para aqui. Tá. Isso, agora está certo. Então aqui eu vou mostrar. Pode mandar pelo WhatsApp. Pode fazer se quiser fazer no computador e gerar um PDF, pode fazer. Se quiser também responder no caderno, tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp também, pode ser, viu? É melhor sem computador. Pode ser pelo computador, não tem problema não. Então aqui, ó, desse lado esquerdo aqui eu vou deixar a nossa gramática, para a gente ver se a gente não está furando a nossa gramática, né? E vamos lá agora fazer a derivação dessa palavra. Começando aqui, ó, pela nossa palavra, que são 2 sílabas, né? Então vamos derivar aqui a primeira sílaba. Eu botei para fazer direto com vocês, não deixei respondido não. Vamos fazer aqui então, para ficar marmelo de bom. Quem sabe faz ao vivo, bora lá. A nossa sílaba, como a gente viu, pessoal, eu vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor para vocês. Tira esse painel. A nossa sílaba aqui, ó, ela pode ser definida entre uma vogal e uma consoante, ou uma consoante e uma vogal, né? Aqui a gente está vendo que ela está seguindo o padrão de consoante e vogal, né? Então, o que a gente tem que fazer, a primeira coisa aqui, derivar a sílaba em uma consoante vogal, e vamos repetir a sílaba, né? Vamos repetir a sílaba aqui. Certo? Vamos derivar aqui agora a consoante. A consoante, como a gente viu, ela pode ser derivada aqui nessas letras do alfabeto, né? E a gente vai derivar ela na letra L, né? Então a gente vai falar, a consoante vai ser derivada na L, e temos que repetir o restante, né? Vai ficar aqui vogal e sílaba. Agora a gente vai derivar a vogal. A vogal que a gente tem ali, ó, é IOU, a gente tem a letra O. Então, ó. E vamos repetir aqui a sílaba. Novamente, como a gente viu, a sílaba pode ser uma consoante ou uma vogal também. Aqui. E vamos
derivar a sílaba, vai virar novamente consoante. O LO, vamos derivar aqui a primeira consoante, vai virar a letra B. Vamos repetir a vogal. E por último, agora, derivando a nossa vogal, a gente vai obter a letra O. Correto? Então, a partir dessa palavra, a definição dessa regra aqui de sílaba, né? A partir do O, igual a gente estava acostumado a fazer antes nas outras aulas, se a gente fosse fazer a análise léxica aqui, né? A gente ia chegar nessa regra aqui, né? Aqui a gente está fazendo o contrário, né? Então, a gente vê que ela faz parte dessa regra gramatical, então essa palavra está correta, né? Então, foi provado que a palavra logo faz parte dessa regra aqui, né? Agora, eu vou deixar o restante com vocês, para vocês saberem. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar aí, pode ficar à vontade. É para fazer uma a uma assim, essa derivação? Sim, senhor. Palavra por palavra. Eita, porra, vai dar trabalho. Haja folha de caderno. A pequena da prova vai ser umas 14. É doido? Tem que dar coordenação, fazer uma reclamação sobre o tal professor aí. Né? Haja folha de prova, viu? Haja Chamex. Vamos pedir pro professor trazer uma resma de Chamex para poder ele fazer a prova dele. Continuar do jeito que está aí na sua prova, vai ser online de novo. Não, moço, fala isso não. Já tá bom já. Já chega. Não aguento mais ficar dentro de casa. É doido. Ele fez suicídio 3 vezes já aqui em casa sozinho. Comi até explodir quase. Suicídio, rapaz. Pecado da Vou gula, parar a tô gravação nesse nível. aqui.